Você quer controlar porque tem medo. E esse medo, embora você não admita, governa você mais do que imagina. Você o veste de prudência, o chama de responsabilidade, o disfarça de amor ou de ordem, mas continua sendo medo. Medo de que as coisas deem errado, de que as pessoas mudem, de que o mundo não funcione de acordo com as suas regras. Você quer ter o poder de evitar a dor, de prever o caos, de garantir que nada escape. Mas a verdade mais dura é que enquanto tenta controlar a vida, é a vida que está controlando você. O desejo de controle se parece com o fogo. No começo, aquece, dá segurança, ilumina o caminho. Mas, se o alimenta demais, acaba consumindo tudo ao seu redor, começando por você. Você acredita que dominar cada detalhe o tornará livre, quando, na verdade, o torna prisioneiro de uma ansiedade constante. Acorda pensando no que pode dar errado, repassa conversas, corrige o que ninguém notou, antecipa erros que ainda nem existem. Você não descansa, porque dentro de si há sempre um vigilante desperto. Epicteto dizia: não são as coisas que perturbam o homem, mas as opiniões que ele tem sobre elas. O controle nasce exatamente aí, na interpretação. Você quer que tudo seja previsível para não precisar encarar a incerteza das suas próprias emoções. Não teme o caos externo, mas o interno. Tem medo do que sentiria se as coisas fugissem do seu controle. Por isso tenta repetidas vezes, como se o mundo precisasse se submeter ao seu plano para que você possa estar em paz. Mas a paz não se negocia com o universo, ela se treina na mente. Marco Aurélio, o imperador que governou metade do mundo, escreveu que não vale a pena lutar contra o que a natureza impõe. Ele, que podia mover exércitos e decretos, aprendeu a soltar o que não dependia dele, porque entendeu que o controle absoluto é uma ilusão e que a serenidade só nasce quando você aceita a sua impotência diante do incontrolável. Essa aceitação não é fraqueza, é maturidade. É o momento em que você escolhe cuidar da sua energia e deixar que a vida flua sem tentar submetê-la à sua vontade. O controlador vive em um estado de vigilância constante. Revisa mensagens, interpreta silêncios, antecipa respostas, planeja cenários imaginários. Não confia no tempo, não confia nos outros e, no fundo, também não confia em si mesmo. Cada vez que tenta controlar, o que realmente busca é acalmar uma insegurança que não quer encarar. Quer garantias onde só há probabilidades, quer certezas em um mundo feito de mudanças. Mas a natureza não obedece à ansiedade humana. Tem seu ritmo, sua forma, seu mistério. Sêneca escreveu que viver com serenidade é viver de acordo com a natureza. E a natureza nunca se apressa. Nenhuma árvore força o seu fruto, nenhum rio acelera o seu curso para agradar alguém. Tudo tem seu momento e sua medida, inclusive você. Por isso, cada vez que sente a urgência de controlar, está negando o fluxo natural da vida. Está dizendo: não confio no processo. Mas controlar não evita o sofrimento, apenas o adia e o multiplica. A necessidade de controle é uma falta de fé disfarçada de estratégia. Fé não no sentido religioso, mas no vital, na sua capacidade de se adaptar, de responder, de suportar. Confiar no tempo, nos outros, no curso dos acontecimentos não é ingenuidade, é sabedoria. Porque quem confia não se entrega ao acaso, se entrega ao entendimento de que nem tudo precisa da sua mão para dar certo. Imagine por um momento sua vida sem essa necessidade de supervisionar tudo. Pense no alívio de não revisar cada mensagem, de não repetir cada conversa na cabeça, de não pensar 3 vezes no que já fez. Pense no descanso que seria viver sem essa tensão que o acompanha como uma sombra. Controlar é acreditar que você pode prever o mar com um balde. Soltar é aprender a nadar nele. Romper com a necessidade de controle é um ato de coragem radical, porque ao fazê-lo, você aceita que nem tudo sairá como espera. Mas também descobre que, mesmo quando o resultado muda, você continua sendo você. Que o seu valor não depende da ordem das coisas, mas da calma com que as atravessa. É aí que o estoicismo se torna prática viva, não em dominar o mundo, mas em dominar a reação. Há uma liberdade que nasce quando você entende isso. Não pode controlar a maré, mas pode decidir como posicionar os remos.
Não pode deter a tempestade, mas pode escolher se vai afundar ou se manter à tona. Controlar busca poder, soltar busca sabedoria, e entre os dois, o segundo sempre vence. Então, antes de seguir, respire. Você não precisa dominar tudo para estar em paz, só precisa aprender a estar presente sem exigir que o mundo se curve. Esta não é uma jornada de rendição, mas de recuperação. Recuperar a confiança, o equilíbrio, a serenidade que perdeu enquanto tentava fazer tudo dar certo. Porque a única coisa que realmente pode controlar, e a única que vale a pena controlar, é você mesmo. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, solto o que não controlo. Essa frase será sua âncora em meio ao caos. Um lembrete de que você está aqui para recuperar sua liberdade, não para continuar sendo prisioneiro do que não depende de você. Você carregou por tempo demais a ansiedade de fazer tudo funcionar, o peso de sustentar os outros, a culpa por não prever cada detalhe. Hoje, essa etapa termina. Este é o momento de soltar a ilusão do controle e escolher a serenidade. Deixar ir não é render-se, é confiar. É entender que o seu poder não está em dominar o mundo, mas em governar a si mesmo. Respire, solte e prepare-se, porque o que vem não é apenas uma lição, é o início de uma nova forma de viver. Sem mais delongas, começamos. Primeira lição estoica: distingue o que é controlável do que é incontrolável. Tudo começa quando percebes que passaste a vida inteira lutando contra fantasmas. Tentas controlar o que os outros pensam, o que o destino prepara, o que o tempo decide. Cansas-te em guerras que não podes vencer. Desgastas-te tentando corrigir o que nunca dependeu de ti. E mesmo assim, ficas surpreso quando a frustração chega, como se não soubesses que essa batalha estava perdida desde o início. Não é má sorte, é uma má distribuição da tua energia. Epicteto disse sem rodeios: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase, tão simples quanto brutal, contém toda a estrutura da alma estoica. O que é controlável são os teus juízos, as tuas decisões, a tua maneira de interpretar o que acontece. O que é incontrolável é todo o resto: o clima, as opiniões, o acaso, a morte, até o amor quando deixa de ser correspondido. Mas a tua mente, ansiosa por domínio, mistura esses dois mundos. Tenta governar o que pertence ao universo e abandona o que deveria ser o seu único reino, ela mesma. O teu sofrimento nasce aí, não nos factos, mas na tentativa de te apropriares do que é alheio. Quando acreditas que, se fizeres mais, se pensares mais, se falares mais, poderás forçar o curso dos acontecimentos. Mas nada que esteja fora de ti pode ser domado sem violência. Por isso, o controle desgasta. É uma forma disfarçada de luta contra o inevitável. Cada vez que exiges que as coisas sejam como desejas, quebras a tua paz interior. A sabedoria estoica consiste em inverter essa equação. Deixar de exigir do mundo e começar a exigir de ti mesmo. Não controlar o externo, mas educar a tua resposta. Não impor, mas observar. Quando aprendes a reconhecer esse limite, algo quase milagroso acontece. O peso da vida diminui. De repente, descobres que não precisas compreender tudo para estar em calma. Que o mundo pode ser caótico, mas tu não precisas sê-lo. O controle nasce do medo, a aceitação, da compreensão. Quando entendes que cada acontecimento está tecido com milhares de causas que não dependem de ti, deixas de pedir explicações ao universo, e então o silêncio transforma-se em sabedoria. Os estoicos não eram passivos, eram seletivos. Sabiam que cada impulso devia ser dirigido para aquilo que realmente podia ser mudado: o caráter, a mente, a vontade. Marco Aurélio escreveu que a serenidade da alma chega quando limitas o teu campo de ação ao que está sob o teu controle. Tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos, dizia. Se praticares essa distinção todos os dias, começarás a notar uma paz diferente, quase física. Levantas-te sem a carga de querer que o mundo te obedeça. Passas a sentir-te parte do fluxo, e não o seu obstáculo.
Não se trata de resignar-te, mas de reconhecer onde termina o teu alcance. A resignação diz: não posso fazer nada. A sabedoria diz: isto não me pertence. A primeira paralisa. A segunda liberta. E é aí, precisamente nesse limite, que começa a verdadeira liberdade. A liberdade interior não aparece de repente. Treina-se nos pequenos gestos. Cada vez que escolhes não reagir a uma provocação, fortaleces o teu domínio. Cada vez que soltas uma expectativa, limpas espaço dentro de ti. Cada vez que recordas que a vida não te deve certezas, mas experiências, algo dentro de ti se ordena. O controle que procuras fora é, na verdade, o reflexo do que não exercitas dentro. Quando a tua mente é fraca, exige obediência do mundo. Quando a tua mente é forte, governa-se a si mesma. Por isso o estoicismo insiste tanto na autodisciplina, porque não há poder maior do que o de dirigir os próprios pensamentos. Se não dominas o teu juízo, o medo conduzirá a tua vida, e o medo nunca conduz com calma. Ele fará com que suspeites, que penses em demasia, que tentes manipular o que amas. Assim, sem perceberes, o desejo de proteger tudo transforma-se na raiz da tua ansiedade. Epicteto ensinava que a primeira tarefa do sábio é distinguir, separar o que pode ser mudado do que não pode. A mente, dizia ele, adoece quando confunde essa fronteira. Se tentas modificar o passado, corrigir os outros ou antecipar o futuro, o teu espírito divide-se em 1000 direções. Mas se concentras a tua atenção apenas na tua ação presente, o ruído desaparece. É então que a vida começa a obedecer, não porque a controlas, mas porque fluis com ela. O paradoxo é que quanto menos tentas dominar tudo, mais poder tens sobre ti. Quem quer segurar o rio, acaba afogado. Quem aprende a nadar na corrente avança. O controle absoluto é uma ilusão infantil, uma negação da mudança. Mas a sabedoria reconhece que a mudança não é inimiga, é o cenário onde se prova a nossa virtude. Não podes deter a maré, mas podes ajustar a vela. Não podes evitar a tempestade, mas podes decidir a tua atitude diante dela. Essa é a diferença entre o tolo e o sábio. O primeiro quebra-se tentando mudar o inevitável, o segundo fortalece-se aprendendo a adaptar-se. O segredo está num ato simples e radical: observar sem exigir. Quando vires algo que te irrita, pergunta-te se está sob o teu controle. Se a resposta for não, solta sem culpa. Não é desinteresse, é higiene emocional. Deixa o mundo girar sem o teu consentimento. Ele não precisa da tua ansiedade para funcionar. Quem distingue o que é controlável do que é incontrolável, poupa-se a 1000 guerras. A vida não deixa de ser complexa, mas deixa de ser insuportável. Já não lutas contra o que não depende de ti. Lutas apenas para seres digno de ti mesmo. Essa é a batalha que realmente podes vencer. A prática estoica começa no cotidiano. Quando o trânsito te irrita, quando o outro não responde como esperavas, quando a vida não se encaixa no teu plano. Em vez de resistir, observa. Em vez de reagir, escolhe. Cada momento assim torna-se um treino invisível, uma ginástica da alma. Distinguir o que é controlável do que é incontrolável é uma forma de amor próprio. É aceitar que nem tudo precisa passar pelas tuas mãos para ter valor. O que controlas é a tua atitude. O que não controlas pertence ao destino. Nesse equilíbrio nasce a verdadeira temperança. Não a de quem não sente, mas a de quem sente sem perder o centro. E quando consegues isso, quando deixas que o mundo seja mundo sem pedir-lhe permissão, algo dentro de ti se acomoda. Descobres que a vida não precisava ser dominada, apenas compreendida. E aí, nesse entendimento sereno, dissolve-se finalmente a necessidade de controlar. Segunda lição estoica: aceita a incerteza como mestra. Tudo o que tentas assegurar em excesso acaba escapando das tuas mãos. A vida, por sua própria natureza, não foi feita para obedecer aos teus planos. É um campo que muda com o vento, uma maré que não pede permissão. E, no entanto, vivemos como se cada acontecimento tivesse de se ajustar às nossas expectativas. Queremos certezas, garantias, finais escritos de antemão.
Mas o universo não assina contratos com ninguém. Essa é a primeira grande lição de Sêneca. Nada pertence ao homem, salvo o tempo. Todo o resto é empréstimo, e todo empréstimo pode ser retirado a qualquer momento. A incerteza não é inimiga. É a lei que mantém a existência viva. Sem ela, não haveria aprendizado, surpresa, nem crescimento. Se tudo fosse previsível, a vida seria uma repetição mecânica. Mas a nossa mente teme esse vazio e, em vez de aprender a navegar nele, tenta preenchê-lo com controle. Planeamos conversas, antecipamos reações, calculamos o que os outros dirão, e assim transformamos cada dia num ato de vigilância exaustiva. O estoico aprende outra coisa, que a incerteza pode ser mestra se a enfrentares com humildade, porque cada situação incerta revela o quanto dependes das tuas expectativas. Quanto mais precisares que as coisas sejam como imaginas, mais sofrerás quando mudarem. A alma rígida quebra, a alma flexível adapta-se. Epicteto comparava-a a um arco. Se estiver demasiado tenso, parte-se. Se tiver a flexão justa, lança mais longe. Aceitar a incerteza não é resignar-se, é reconhecer a ordem natural das coisas. Quando não sabes o que vem, estás mais vivo do que nunca. Estás no terreno da possibilidade. E é aí que nasce a verdadeira confiança. Aquela que não depende do resultado, mas da tua capacidade de responder com virtude diante de qualquer desfecho. Os estoicos não procuravam eliminar a insegurança, mas transformá-la em uma oportunidade de praticar a serenidade. Sêneca dizia com clareza: esperemos tudo, para não temer nada. Quem entende que tudo pode acontecer, já não se abala diante da mudança. Ensaiou na mente a perda, a frustração, a demora. Não para viver em tristeza, mas para fortalecer a alma diante do inevitável. A incerteza, quando é aceita, deixa de ser ameaça e torna-se aliada. É ela que ensina paciência, tolerância e visão. Sem incerteza, não poderias reconhecer a tua própria coragem, porque a coragem não consiste em ter garantias, mas em avançar mesmo sem tê-las. Todos os dias a vida te convida a uma prática: soltar o controle sobre o que não pode ser conhecido. Quando esperas um resultado, quando a resposta não chega, quando uma conversa se desvia ou um plano se desfaz, tens uma escolha: temer ou confiar. E confiar não é passividade, é sabedoria em movimento. Significa dizer: farei a minha parte com excelência, e o resto pertence ao destino. Onde o ansioso vê ameaça, o sábio vê campo de treino. Cada virada inesperada é um mestre disfarçado, uma oportunidade para medir a tua temperança. Não há evolução sem o desconhecido. Não há crescimento sem incerteza. O que muda, lapida-te. O que escapa ao teu controle, ensina-te a soltar. O controle não se vence acumulando certezas, mas fortalecendo a fé na tua capacidade de agir com razão, mesmo quando o chão se move. Aceitar a incerteza não é fraqueza, é o começo da verdadeira liberdade. A vida não pede permissão para mudar os teus planos. Ela o faz sem aviso prévio, e muitas vezes quando achavas que tinhas tudo sob controle. Um dia é uma conversa que não sai como esperavas. Outro, uma pessoa que se afasta sem explicação. Às vezes é o trabalho que julgava seguro, o projeto que desaba, a saúde que se enfraquece. O primeiro impulso é resistir, cerrar o punho, exigir respostas, exigir controle. Mas o estoico aprende a ver além do caos. Cada evento incerto é um treino invisível, uma oportunidade de testar o quanto confias em ti, e não nas circunstâncias. Epicteto ensinava que não sofremos pelo que nos acontece, mas por como interpretamos o que acontece. Quando algo foge ao roteiro, a tua mente não reage ao fato, mas à história que conta sobre ele. Se pensas: isto não deveria acontecer comigo, estás a lutar contra a realidade. E a realidade, quando é desafiada, sempre vence. O sábio, pelo contrário, não discute com o destino, conversa com ele. Pergunta: o que estás a mostrar-me? Que parte de mim precisa fortalecer-se através disto? Essa é a atitude que transforma o medo em sabedoria.
Aceitar a incerteza não significa render-se à vida, significa render-se ao fluxo da vida. A diferença é imensa. A rendição estoica não é passividade, é o ato consciente de deixar que a natureza siga o seu curso enquanto continuas a agir com virtude. Sêneca dizia que o sábio navega com os ventos que sopram, não contra eles. Não por fraqueza, mas porque sabe que o controle não está no vento, e sim no leme. E isso exige humildade. O ego quer ter razão, a razão quer aprender. O ego busca estabilidade, a sabedoria busca compreensão. Quando aceitas a incerteza, o ego dissolve-se, porque já não há nada a defender. Só resta o presente e a capacidade de responder com calma. Aí nasce a serenidade, quando entendes que não saber também faz parte do caminho. Os estoicos chamavam isso de consentir com a natureza. Não é obediência cega, é aceitação lúcida. É reconhecer que há uma ordem maior, mesmo que ainda não a compreendas. Marco Aurélio escreveu nas suas meditações: o que acontece é natural, e o que é natural não pode ser mal. Essa frase não elimina a dor, mas dá-lhe sentido. Porque até a dor, quando observada sem resistência, transforma-se em mestra. Olha para a tua vida e verás um padrão. Sempre que algo saiu diferente do planejado, surgiu também uma nova possibilidade. Talvez não a tenhas visto no início, porque estavas demasiado ocupado lamentando a perda do controle. Mas, com o tempo, percebes que muitas das coisas que mais valorizas hoje nasceram do caos, não da ordem. Foi a incerteza que te obrigou a reinventar-te, a crescer, a mudar de direção. E essa é a sua função mais sábia: obrigar-te a viver de verdade. Quando tentas ter certezas, a vida torna-se uma prisão. Julgas estar seguro, mas apenas estás limitado. Controlar tudo é uma forma de não viver. E aceitar a incerteza, embora doa, é um ato de liberdade. Porque, quando deixas de precisar de garantias, tudo se torna possível. O controle busca segurança, a sabedoria busca propósito. Por isso o estoico escolhe confiar, não porque tudo esteja bem, mas porque confia na sua capacidade de estar bem, mesmo quando tudo muda. A incerteza não desaparece, transforma-se em mestra, e quem aprende com ela nunca mais teme o amanhã. Terceira lição estoica: suspende o impulso de antecipar tudo. Passas mais tempo no futuro do que na tua própria vida. Acordas pensando no que pode dar errado, no que deverias dizer, no que pode acontecer se não fizeres algo agora. Planejas conversas que nunca acontecerão, ensaias discussões que jamais existirão. Preparas-te para tempestades que não chegarão, e sem perceber, tornas-te escravo de uma ilusão. Há de acreditar que prever tudo te salvará da dor. Mas o controle antecipado não é segurança, é ansiedade com outro nome. Os estoicos sabiam disso. Epicteto advertia que o ser humano sofre mais pela imaginação do que pela realidade. O que te fere não é o que acontece, mas o que a tua mente fabrica antes que aconteça. Antecipar é viver duas vezes o mesmo medo. Primeiro na fantasia, depois nos fatos. Da primeira vez sofres sem sentido, da segunda sem energia. E assim te desgastas, como se a tua alma estivesse sempre em guarda, sem descanso, esperando o próximo golpe. A necessidade de antecipar tudo nasce do medo de não saber o que fazer quando algo foge ao teu controle. Mas a ironia é que essa tentativa de controle é justamente o que te tira o controle. Porque, quando te adiantas a cada possível resultado, já não respondes com razão, mas com urgência. Tornas-te reativo, não racional. Perdes a clareza que o estoicismo ensina a cultivar. Agir apenas quando o fato é real. Sêneca escreveu com a lucidez de quem compreendia a alma humana. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. A mente ansiosa vive num futuro inventado, enquanto o presente se desfaz diante dos seus olhos. O curioso é que quanto mais tentas antecipar, menos preparado estás. Porque nenhuma previsão ensina serenidade, só a presença o faz. A prática estoica consiste em esperar sem dramatismo, não em resignação,
mas em observação. Quando algo incerto se aproxima, o sábio não corre a calcular todos os desfechos. Ele para, respira e pergunta: o que depende de mim agora? Se a resposta for nada, então guarda silêncio interior. Esse silêncio é a mais alta forma de ação racional. Porque quando a mente se acalma, a vida mostra o que realmente precisa ser feito. Cada vez que te surpreenderes imaginando o pior cenário, faz o exercício de voltar ao que tens diante de ti. Observa sem acrescentar histórias. Se o presente é um problema, resolve-o. Se não é, não inventes um. Essa é a verdadeira temperança. Manter a mente no seu lugar quando o mundo te empurra para a frente. O impulso de antecipar tudo é uma forma de querer fugir da dor, mas também de fugir do presente. E o presente, ainda que desconfortável, é o único lugar onde podes ter poder. Os estoicos entendiam assim: o tempo futuro ainda não existe, e o passado já não te pertence. Só este instante é teu. Aprender a suspender a antecipação não é um ato de fé, é um ato de treino. Requer prática, como quem ensina um cavalo a não correr com qualquer ruído. A mente acalma-se com a repetição. Voltar, uma e outra vez, ao agora. A mente que antecipa o que virá perde a oportunidade de compreender o que já está acontecendo. Porque quando a tua atenção está adiantada aos fatos, tornas-te um espectador ausente da tua própria vida. Passas os dias resolvendo problemas que ainda não existem e carregando pesos que ninguém te impôs. Essa é a armadilha do controle projetado. Tentar dominar o incerto rouba-te a clareza para agir naquilo que realmente podes tocar. Pensa na última vez em que tiveste medo de algo que afinal não aconteceu. Talvez uma discussão que imaginaste, uma resposta que temias ouvir, uma perda que não se concretizou. Esse exercício de imaginar catástrofes dá-te uma falsa sensação de preparação, mas o que realmente faz é desgastar-te. Porque em cada cenário inventado, entregas energia que deverias guardar para o momento real. Antecipar não te fortalece. Esgota-te. Deixa-te vazio antes mesmo de começar a batalha. O estoico não busca adivinhar o futuro, mas fortalecer-se para qualquer versão dele. Marco Aurélio expressou isso com precisão. Prepara-te para o que o destino determinar. Não disse, adivinha o que acontecerá, mas prepara-te. E essa diferença muda tudo. Preparar-te é temperar o caráter, treinar a mente para agir com calma, independentemente do resultado. Antecipar, pelo contrário, é tentar manipular o tempo, acreditando que podes proteger-te do inevitável. Quando aprendes a soltar a antecipação, descobres algo maior do que o controle. A confiança. Não uma confiança ingênua de que tudo sairá bem, mas uma convicção sóbria de que serás capaz de responder, aconteça o que acontecer. Essa é a verdadeira liberdade estoica. Não depender da previsão, mas da preparação interior. Pergunta a ti mesmo: o que me rouba mais energia? O fato ou a minha tentativa constante de prever tudo? Se fores honesto, verás que o sofrimento não vem do evento em si, mas do excesso de pensamento que o envolve. Essas horas que passas analisando, antecipando, duvidando, são o verdadeiro inimigo da serenidade. Não é o futuro, mas a tua resistência em soltá-lo. Pratica, então, a espera ativa. Não a passividade, mas a atenção sem ansiedade. Esperar sem medo é uma das formas mais elevadas de autocontrole. Significa ter a coragem de deixar que as coisas amadureçam ao seu tempo. O agricultor não arranca a semente para ver se ela cresce. Confia na terra, rega, cuida e deixa o tempo agir. O mesmo acontece com a vida. Se intervens demais, estragas. Suspender a antecipação não é desistir. É confiar que a tua mente saberá agir quando for necessário. É voltar a acreditar na tua capacidade de resposta. Porque dentro de ti existe uma sabedoria que não precisa planejar cada passo para manter-se firme. O Logos, essa razão interior de que falavam os estoicos, não vive no amanhã, mas neste instante em que escolhes manter a calma. Assim, sempre que sentires o impulso de te antecipar, repete em silêncio: ainda não. Essas duas palavras são uma fronteira entre o medo e a serenidade.
Ainda não. Lembra-te de que nem tudo requer uma resposta imediata, que nem todas as ameaças são reais, que a tua mente merece descanso antes de decidir. Quando aprendes a deter o pensamento antes que dispare, a respirar antes de prever, a observar antes de agir, o futuro deixa de ser uma prisão. Então compreendes o que os sábios sempre souberam. O poder não está em controlar o tempo, mas em habitá-lo. E talvez aí resida a maior lição. Não precisas saber o que virá para estar em paz. Só precisas estar aqui, presente, preparado e sereno. Porque quando o fato chegar, como sempre chega, enfrentá-lo-ás não com medo, mas com a serenidade de quem aprendeu a viver um dia de cada vez. Quarta lição estoica. Pratica o desapego do resultado. Tudo o que fazes na vida vem acompanhado de uma sombra. A expectativa. A expectativa é aquela voz interna que te sussurra que, se fizeres as coisas bem, os outros perceberão, que se deres tudo de ti, a recompensa virá, que se amares com força, o outro responderá do mesmo modo. Mas a realidade, uma e outra vez, desfaz essa ilusão, porque o mundo não obedece aos teus méritos, nem aos teus sacrifícios, nem aos teus desejos. O mundo segue o seu curso, e tu não estás no centro da sua órbita. A necessidade de controlar os resultados nasce do medo da incerteza. Buscamos garantias num universo que não as oferece. Queremos que cada ação tenha uma consequência justa, que cada esforço traga uma recompensa visível. Mas a vida, como a natureza, não opera segundo as tuas leis. Às vezes, semeias e não colhes. Às vezes perdes sem ter feito nada de errado. E isso dói. Dói porque acreditaste que o resultado era a medida do teu valor. Epicteto dizia: faz o que deves com o que tens e aceita o que vier. Esse é o resumo do desapego. O resultado não está sob o teu domínio, apenas o teu esforço está. Não podes decidir se o outro te agradece, se te escolhem, se os teus planos prosperam, mas podes decidir agir com integridade, com calma e sem dramatismo. O estoicismo não te pede frieza, pede-te liberdade. E a liberdade começa quando fazes o que é certo sem esperar aplausos. Pergunta a ti mesmo: quanto da tua ansiedade vem realmente do esforço e quanto da obsessão por como tudo acabará? Cansa-nos mais a antecipação do desfecho do que a ação em si. Porque quem espera resultados específicos vive em permanente frustração. Se o destino não obedece, sente-se traído. Mas o sábio não espera que o universo se acomode aos seus planos. Acomoda ele a sua mente ao ritmo do universo. Quando te desapegas do resultado, algo muda dentro de ti. Começas a agir por virtude, não por recompensa. Descobres que a verdadeira satisfação está na coerência, não no sucesso. Que a paz interior não depende de vencer, mas de ter agido com retidão. A virtude torna-se o próprio prêmio e, paradoxalmente, os resultados tendem a melhorar. Porque quando já não estás obcecado por eles, a tua ação é mais limpa, o teu julgamento mais claro e a tua presença mais firme. O desapego não significa indiferença nem resignação. Significa escolher não sofrer pelo que não controlas. Significa entender que podes dar o teu máximo sem te tornares escravo do que vem depois. Significa soltar a necessidade de garantir o que não está nas tuas mãos. Marco Aurélio sabia bem disso quando escreveu: não exijas que as coisas aconteçam como queres. Aceita que aconteçam como devem e viverás sereno. Essa serenidade não é passividade, é uma forma de poder. Porque quem está preso ao resultado vive sempre tenso, vigilante, comparando, medindo. E essa vigilância constante mata a criatividade, a alegria e a conexão com o momento presente. Mas quem aprende a fazer sem esperar, encontra um tipo de plenitude que nada externo pode dar. A mente deixa de girar em torno de o que sairá disso e passa a concentrar-se em como fazer bem. Essa é a base da excelência estoica. Não o sucesso, mas a virtude na execução. Imagina a paz de acordar todos os dias, sabendo que o teu dever é dar o melhor, sem depender do que ocorrer depois.
que o valor da tua ação não se mede pela reação dos outros, mas pela honestidade da tua intenção. Esse é o começo do verdadeiro desapego. Não o de quem renuncia ao mundo, mas o de quem atua plenamente nele, sem se deixar governar pelos caprichos do resultado. O desapego do resultado é, no fundo, uma forma de humildade. É aceitar que a vida tem a sua própria ordem, que os teus planos não são o centro do cosmos e que a tua tarefa não é dominá-lo, mas cooperar com ele. Quando fazes isso, a ansiedade dissolve-se e a ação purifica-se. Já não trabalhas por reconhecimento, nem falas para convencer, nem amas para ser amado. Fazes, falas e amas porque é da tua natureza fazê-lo bem. E nesse gesto, encontras uma liberdade que não depende de vitórias nem de derrotas. É a liberdade do sábio, agir com a alma limpa, mesmo quando o mundo não aplaude. O verdadeiro desapego treina-se nos momentos mais simples do dia. Naquela conversa em que explicas algo com calma, mesmo que não te entendam. Naquele projeto que entregas sem saber se será valorizado. Naquele amor que ofereces sem exigir resposta. Em cada ato onde decides continuar a ser tu, mesmo quando o mundo não responde como esperas. Esse é o terreno do estoico, a vida real, não o discurso. A sociedade moderna ensina-te o contrário. Diz-te que o valor está nas conquistas, nos resultados visíveis, na aprovação imediata. Empurra-te a medir a tua vida por métricas alheias, likes, promoções, aplausos, validações que se desfazem tão rápido quanto chegam. Mas o estoicismo propõe outra medida, mais silenciosa e mais difícil. A coerência entre o que pensas, o que fazes e o que sentes. Essa coerência não se compra nem se publica, apenas se vive. Sêneca escreveu com clareza: nada é mais lamentável do que ocupar-se toda a vida sem jamais ver o fruto dos seus esforços. Mas esse fruto não é o reconhecimento externo, é o crescimento interior. Não perdes quando não alcanças o que esperavas, perdes quando traís a tua essência para consegui-lo. Por isso, o desapego é um ato de dignidade, um lembrete de que o teu valor não depende do eco, mas da voz que o pronuncia. Praticar o desapego também significa aceitar que nem todos verão as tuas intenções, que alguns interpretarão mal os teus silêncios e que outros desvalorizarão as tuas conquistas. E ainda assim, escolherás continuar a agir com virtude. Porque quem precisa ser compreendido para agir corretamente, continua prisioneiro do aplauso. O sábio age bem, mesmo quando ninguém o vê. O seu juiz não é o público, é a sua consciência. O erro mais comum é confundir desapego com frieza. Não se trata de viver desconectado ou sem paixão. Trata-se de amar com maturidade, trabalhar com foco, servir com propósito, sem que o resultado determine a tua paz. Quando esperas demasiado do externo, entregas o teu poder. Mas quando dás a tua energia à ação correta, o mundo pode mover-se ao seu ritmo sem te arrastar. Essa é a forma mais pura de controle, o domínio de si mesmo. O desapego também é uma forma de gratidão, porque quem não se obseda com o resultado aprende a valorizar o processo. Começa a encontrar beleza nas tentativas, sabedoria nos erros, serenidade nos finais incertos. Aprende a ver cada fracasso como mestre e cada demora como treino. Descobre que a vida não se mede por vitórias, mas pela qualidade da presença com que enfrentamos o que acontece. Pensa nos antigos artesãos. Trabalharam com paciência, polindo uma peça durante dias ou meses, sem saber se alguém a compraria. Não o faziam por fama nem por fortuna, faziam-no por respeito ao ofício. O estoico faz o mesmo com a sua alma. A sua obra é invisível, mas duradoura. Não busca aplausos, busca mestria interior. Essa é a essência do desapego. Trabalhar o teu caráter como um escultor trabalha a pedra, sem ansiedade pelo aplauso do público. Quando alcanças essa atitude, algo muda até na tua linguagem. Já não dizes, tenho que vencer, mas vou fazê-lo bem. Já não pensas, tem que sair como quero, mas farei o que é certo e aceitarei o resto. É uma mudança sutil, mas radical, da tensão ao equilíbrio, do medo à serenidade. O desapego não apaga o teu fogo,
dá-lhe direção. O mundo continuará a mover-se, os resultados continuarão a variar, as pessoas continuarão a surpreender-te ou a decepcionar-te. Mas tu terás mudado o eixo. Já não viverás preso ao desfecho, mas ao modo. Porque o modo como fazes as coisas é o único que realmente te pertence. E quem domina o modo, domina o seu destino, mesmo quando não controla mais nada. No fim do dia, podes olhar para trás e dizer: não sei se alcancei o que queria, mas agi com integridade. E essa frase, dita em voz baixa, vale mais do que qualquer troféu. Porque a alma que não se prende ao resultado vive leve, lúcida e livre. Essa é a paz que não depende de nada, a que pertence apenas a quem aprendeu a arte de soltar. Quinta lição estoica: transforma o medo em confiança. O controle nasce do medo. Não do desejo de precisão nem da busca pela excelência, mas do temor silencioso de que, se não segurares com força cada detalhe, o mundo desmoronará. Esse medo disfarça-se de responsabilidade, de cuidado, até de amor. Mas no fundo é desconfiança. Da vida dos outros, de ti mesmo. O que tentas dominar não é o mundo, mas a tua ansiedade diante da sua imprevisibilidade. Epicteto sabia bem disso. Não é o que acontece que perturba o homem, mas o que o homem diz sobre o que acontece. Quando o medo governa, a tua mente fabrica ameaças mesmo no que é neutro. Um silêncio torna-se rejeição, um erro transforma-se em catástrofe, uma demora em traição. A mente controladora vive interpretando perigos onde só há fatos, e assim condena-se a uma vigilância perpétua que exaure a alma. O medo, porém, não é o inimigo, é um sinal. É o corpo avisando-te de que há algo que acreditas não poder suportar. Quando aprendes a ouvir essa mensagem sem fugir dela, transformas o medo em fonte de conhecimento. O estoico não foge do seu medo, observa-o, traduz-o e utiliza-o. Pergunta: o que esta inquietação está tentando ensinar-me? Que parte de mim ainda não confia? E, com essas respostas, trabalha em silêncio, sem drama, para fortalecer-se. O medo é inevitável, mas a escravidão ao medo não é. Todos tememos perder: pessoas, segurança, reputação, controle. Mas a diferença está na resposta. Quem teme e se agarra torna-se dependente. Quem teme e aceita torna-se livre. Sêneca explicava assim: não é corajoso quem não sente medo, mas quem o domina. Dominar não é suprimir, é atravessar com consciência, permitindo que o medo te transforme em vez de te paralisar. A mente controladora confunde previsão com proteção. Planeia cada passo, antecipa cada reação, adianta-se a cada palavra alheia. E mesmo assim, o medo não vai embora, porque não se cura com planos. Acalma-se com confiança. Uma confiança que não nasce da certeza, mas do hábito de sustentar-te mesmo quando nada sai como esperavas. Essa é a prática do estoico. Lembrar uma e outra vez que podes perder muito, mas nunca a tua capacidade de escolher a atitude diante do que acontece. Confiança não é otimismo ingênuo. É uma certeza silenciosa. Aconteça o que acontecer, enfrentarei com razão. Não preciso controlar cada variável se conheço a mim mesmo. Não preciso antecipar o futuro se cultivo a serenidade para responder a ele quando chegar. Nesse ponto, o medo deixa de ser barreira e torna-se lembrete. Estás vivo, estás a sentir, estás a crescer. O controle busca garantia, a confiança busca crescimento. E enquanto o primeiro te aprisiona, a segunda te expande. Quem confia vive aberto à experiência, mesmo a desconfortável. Sabe que a vida não foi feita para agradar, mas para formar. Cada incerteza torna-se ginásio da temperança, cada imprevisto, lição de humildade. Quando transformas o medo em confiança, a relação com o mundo muda. Já não lutas contra a vida, colaboras com ela. Já não tentas que o rio corra em linha reta, aprendes a navegar a sua corrente. Não porque te rendeste, mas porque entendes que a tua força não está em opor-te à realidade, mas em adaptar-te a ela sem perder o centro. O medo sempre te contará uma história. E se perderes, e se falhares,
E se não te amarem? E se ficares só? Mas o Logos, essa razão interior que guia o estoico, responde com outra. E se resistires? E se aprenderes? E se descobrires que não precisas tanto quanto pensavas? Entre essas duas vozes, joga-se a tua liberdade. Uma reduz-te, a outra expande-te. Tu decides qual ouvir. A confiança não se improvisa, treina-se, constrói-se cada vez que escolhes permanecer, respirar e não reagir diante do caos. Cada vez que decides agir a partir da clareza, não da urgência. Cada vez que deixas que algo seja como é e descobres que continuas bem. Essa é a alquimia do estoico. Converter a tensão em força, o medo em temperança, o controle em liberdade. Há um instante, breve mas decisivo, em que o medo pode transformar-se. Não é um ritual nem um pensamento mágico. É um segundo em que respiras antes de responder e, em vez de tentares controlar o que acontece fora, decides governar-te por dentro. Essa pausa é o verdadeiro território do estoico. É o ponto em que o impulso de dominar se converte na arte de confiar. Confiar não significa deixar de agir. Significa agir a partir de outro lugar. Não da urgência de garantir o resultado, mas da serenidade de ter escolhido o que é certo. É uma mudança de eixo. Em vez de perguntares como evito que isto corra mal, começas a perguntar como posso fazê-lo bem, mesmo que corra mal? Essa única pergunta muda tudo. A energia, o foco, a relação com o medo. O medo não desaparece da vida do sábio. O que muda é a relação com ele. O sábio não foge do medo, acolhe-o como parte do treino. Cada vez que algo o perturba, examina com calma e dá-lhe um propósito. Este medo mostra-me onde ainda não confio. Este tremor revela-me onde a minha mente ainda se agarra, e assim, o que antes era muro, torna-se espelho. Imagina uma tempestade. O homem comum corre, desespera-se, busca abrigo e amaldiçoa o céu. O estoico, ao contrário, observa o vento, sente a chuva, aceita que não pode detê-la, mas pode manter o rumo. Não se trata de romantismo, trata-se de eficácia. O controle tenta lutar contra o inevitável. A confiança alia-se a ele. Sêneca advertia que a maioria dos nossos medos são invenções. Angustiamo-nos pelo que ainda não aconteceu e sofremos mais na imaginação do que na realidade. O que mais nos atormenta é a ideia do mal, não o mal em si, escreveu. E é verdade, quantas noites perdeste com preocupações que nunca se concretizaram? Quanta energia gastaste protegendo-te de fantasmas que só existiam na tua mente? O medo quer segurança, mas a segurança absoluta não existe. Quem a busca, acorrenta-se. A vida, em vez disso, pede flexibilidade, pede adaptação. O rio não se quebra porque flui. Assim também a alma que confia aprende a mover-se sem perder a forma. Em cada mudança, encontra uma oportunidade de reafirmar o seu centro. Transformar o medo em confiança é uma prática diária. Não acontece nos grandes momentos, mas nos pequenos. Quando aceitas que não podes controlar a opinião alheia, mas sim a honestidade da tua palavra. Quando admites que não podes impedir a perda, mas sim honrar o que tiveste. Quando reconheces que não podes evitar a dor, mas sim escolher não transformá-la em ressentimento. O controle promete poder, mas oferece ansiedade. A confiança promete incerteza, mas entrega paz. Não é uma paz passiva, mas viva, a de quem age sem desespero. Marco Aurélio dizia que a alma tranquila é invencível, e é porque já não depende do resultado. Essa é a força que nasce quando deixas de tentar dobrar o mundo e começas a dobrar o teu ego. Olha para trás e pensa em todas as vezes que a tua necessidade de controle te afastou da serenidade. Os planos que falharam, as conversas que rompeste, os vínculos que sufocaste tentando protegê-los. Não era maldade, era medo. Mas já não precisas continuar assim. Hoje podes aprender a confiar, não no que é externo, mas em ti. Confia em que poderás enfrentar o que vier, em que não precisas saber tudo para agir com sabedoria, em que a desordem nem sempre é ameaça, às vezes é o início de uma nova forma de equilíbrio. E, sobretudo,
Confia em que dentro de ti há algo que não depende do caos, a calma que decide, a razão que observa, a alma que resiste. Transformar o medo em confiança é, no fim, um ato de amor. Amor pela tua paz, pela tua energia, pelo teu tempo. É deixar de viver na defensiva e começar a viver na presença. Não se trata de controlar menos, mas de confiar mais. De entender que o que temias perder nunca foi teu, mas o que és ninguém pode tirar-te. Sexta lição estoica: ensaiar a rendição consciente. Ensinam-nos que render-se é fracassar, que soltar é perder, que deixar ir equivale à fraqueza. Mas o estoicismo, como um espelho que inverte as falsas crenças, recorda-nos uma verdade mais profunda. Nem tudo o que se solta se perde. Muitas vezes, o que se solta se salva. Render-se conscientemente não significa resignar-se. Significa escolher quais batalhas merecem a tua energia e quais apenas desgastam a tua alma. É aprender a parar antes de te quebrares, a entregar o controle sem te sentires derrotado. Porque há uma grande diferença entre ceder por covardia e ceder por sabedoria. Epicteto dizia sem adornos: algumas coisas estão sob o teu controle, outras não. Se te ocupares com o que não depende de ti, far-te-ás escravo. Essa frase, que parece simples, é uma das mais difíceis de viver. Porque o ego quer sempre intervir, decidir, ajustar cada detalhe, mesmo naquilo que pertence à própria vida. Mas quanto mais força exerces sobre o incontrolável, mais tensão acumulas. E cedo ou tarde, algo se quebra. A tua saúde, o teu descanso, os teus vínculos, a tua paz. A rendição consciente é um ato de inteligência emocional. É observar o impulso de controlar, reconhecê-lo e, com calma, soltá-lo. Não é preguiça nem desinteresse, é confiança ativa. É dizer: já fiz o que devia, agora deixo que a realidade faça a sua parte. É uma dança entre ação e aceitação. Pensa nisto. O agricultor semeia, rega e cuida, mas não ordena ao sol que nasça nem ao céu que chova. O navegador ajusta as velas, mas não dita o vento. O sábio age com precisão, mas não exige resultados. Entende que o seu poder tem limites e que dentro desses limites pode encontrar toda a sua liberdade. Sêneca escreveu que quem obedece à natureza nunca será pobre, quem quer dominá-la nunca será rico. Obedecer à natureza não é servidão, é cooperação. É reconhecer o fluxo natural das coisas, aceitar que a vida tem ritmos que não dependem das tuas ordens. Quando o fazes, algo dentro de ti relaxa. Deixas de lutar contra a corrente e começas a nadar com ela. Render-te conscientemente também é aprender a delegar. Quantas vezes acreditas que, se não fores tu a fazer, ninguém o fará bem? Mas essa crença não é virtude, é desconfiança disfarçada. Aprender a confiar nos outros, mesmo sabendo que não o farão exatamente como tu, é um ato de humildade. É permitir que a vida participe contigo em vez de tentares substituí-la. Há um tipo de rendição que não é derrota, mas lucidez. Acontece quando entendes que não podes forçar o amor, nem apressar o perdão, nem controlar a opinião alheia, nem deter o tempo. Acontece quando escolhes cuidar apenas do que podes, a tua palavra, a tua serenidade, a tua presença. Epicteto aconselhava: não desejes que os acontecimentos sucedam como queres, deseja que sucedam como sucedem e viverás sereno. Não há treino maior do que esse, porque quando deixas de discutir com a realidade, começas a cooperar com ela. E então, sem perceberes, a vida torna-se menos uma batalha e mais uma conversa. Render-se conscientemente não é render-se aos outros, é render-se à verdade. É aceitar que a existência não precisa da tua permissão para fluir. Que cada coisa tem o seu tempo e que apertar mais forte não acelera nada. É a maturidade de quem compreendeu que a maior força nem sempre grita. Às vezes suspira. Essa rendição não te diminui, torna-te sábio. Permite-te conservar energia para aquilo que realmente depende de ti. Os teus atos,
os teus juízos, o teu caráter. E quando isso está firme, podes soltar o resto sem medo, porque sabes que não estás a perder o controle. Estás a deixar de o desperdiçar. Há um instante em que a alma aprende a deixar de lutar contra o inevitável. Não acontece de repente. Chega como um suspiro, como a calma que segue o cansaço. É o momento em que entendes que insistir mais não mudará nada, que falar outra vez não convencerá, que forçar só fratura. Esse instante, embora doa, é o início da liberdade interior. Render-se conscientemente é reconhecer os limites do teu poder sem perder a dignidade. É olhar para uma situação que não podes modificar e dizer: aceito o que é, não porque me agrade, mas porque lutar contra isto me destrói. Essa frase, quando dita de verdade, tem a força de um terremoto que reorganiza o teu mundo. Porque deixas de gastar energia no inútil e concentras-te no que ainda pode florescer. Os estoicos não falavam de resignação passiva, mas de colaboração ativa com a realidade. Para eles, aceitar não era render-se ao caos, mas alinhar-se com a ordem natural do universo. Marco Aurélio escreveu no seu diário: ama o que te acontece, porque está tecido com o que tu és. Essa aceitação não implica gosto, implica compreensão. Não exige sorrir diante da dor, mas não odiar a vida por te dá-la. Quando praticas a rendição consciente, percebes que muitas das coisas que te torturam não são tragédias, mas expectativas não cumpridas. Querias que as pessoas agissem de certa forma, e não agiram. Querias que o teu trabalho rendesse mais, que a tua parceira entendesse mais, que o teu corpo aguentasse mais. E como não foi assim, sentiste raiva. Mas o que dói não é a realidade, é o teu apego à versão que imaginaste dela. Por isso, render-se é uma forma de purificação. Não apaga a dor, mas limpa-a do orgulho. Permite-te sentir sem te afundares. Chorar sem te culpares. Aprender sem dramatizar. Quando aceitas que algo termina, que alguém parte ou que um caminho se fecha, abres espaço para o novo. O controle obsessivo não deixa a vida entrar. A rendição consciente convida-a a entrar. Os sábios antigos ensaiavam essa rendição no cotidiano. Não esperavam tragédias para praticá-la. Se o clima mudava, tomavam-no como exercício. Se perdiam um objeto, observavam a reação. Se alguém os ofendia, lembravam-se: não tenho domínio sobre a sua língua, apenas sobre a minha resposta. Cada dia era um campo de treino para soltar o que não dependia deles. A verdadeira rendição cultiva-se nos pequenos gestos, quando não respondes a uma provocação, quando decides não corrigir quem não quer entender, quando não interrompes um processo natural, seja uma conversa, uma emoção ou um luto, por quereres encerrá-lo antes do tempo. São atos invisíveis, mas poderosos, porque ali, no silêncio que escolhes, constróis a tua serenidade. Num mundo que glorifica a ação constante, soltar parece crime. Mas o estoico sabe que, às vezes, a melhor ação é não agir. Que há batalhas que se ganham ao recuar, não ao avançar. Que a alma que aprende a esperar com calma tem mais força do que aquela que tenta controlar com ruído. A rendição consciente é a arte de manter a alma aberta em meio ao desordem. Não porque confias no acaso, mas porque confias em ti. Porque sabes que, aconteça o que acontecer, terás a firmeza para adaptar-te, responder e continuar a caminhar com dignidade. Quando alcanças esse ponto, o mundo deixa de parecer uma guerra e torna-se um diálogo. Já não precisas que tudo aconteça à tua maneira. Basta-te saber que o que vier será recebido em equilíbrio. Não há vitória maior do que essa. E então, sem aplausos nem fanfarras, descobres que render-te foi a tua forma mais elevada de domínio. Que não perdeste nada ao soltar. Pelo contrário, recuperaste tudo o que importa: a tua calma, a tua clareza e o teu poder de decidir com razão. 7ª lição estoica: vê o mundo como cooperador, não como inimigo. O problema não é o mundo, mas a forma como o olhas. Acreditas que tudo conspira contra ti, que as pessoas estão ali para te complicar, que os obstáculos são colocados de propósito no teu caminho.
Transformaste o ambiente num campo de batalha e a vida numa guerra sem tréguas. Mas o inimigo não está fora, está dentro. É a tua percepção de ameaça constante. Enquanto vires o mundo como adversário, viverás na defensiva, tenso, exausto, medindo cada passo como se caminhasses entre armadilhas. Os estoicos sabiam que essa atitude é a origem da maioria dos nossos males. Epicteto explicava com precisão: as coisas não nos afetam, mas as opiniões que temos sobre elas. Quando acreditas que tudo te ataca, o teu corpo prepara-se para resistir. A tua mente arma-se, os teus gestos endurecem. Vives pronto para lutar, não para compreender. E essa guerra perpétua rouba-te energia, relações e clareza. Ver o mundo como cooperador não significa ingenuidade. Não é negar que existam conflitos ou injustiças. É compreender que até os tropeços e as perdas podem servir-te se os leres com sabedoria. Cada dificuldade é uma conversa que a vida te propõe para treinar-te. Marco Aurélio dizia sem dramatismo: o que impede a ação, adianta a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. A vida não está contra ti, simplesmente não foi desenhada para te agradar. Quando mudas o olhar, o mundo muda contigo. A mesma pessoa que antes chamavas obstáculo torna-se um espelho que te mostra a tua impaciência ou o teu orgulho. A mesma situação que parecia injusta ensina-te a fortalecer a prudência ou a temperança. Tudo o que acontece pode ser aliado, se o tomares como mestre. A hostilidade nasce da interpretação. Se vês ofensa, haverá ofensa. Se vês treino, haverá aprendizagem. Essa é a liberdade da alma racional. Decidir como ler a realidade. Quem vive em queixa multiplica inimigos. Quem vive em cooperação encontra lições. O estoico não busca um mundo dócil, busca um caráter forte. Porque quando fortaleces o teu interior, nenhuma dificuldade consegue corromper-te. Imagina por um momento que o universo não se move contra ti, mas contigo. Que até o que hoje dói, de algum modo, está a ordenar algo na tua vida. Essa possibilidade, embora pequena, tem o poder de mudar a tua forma de estar no mundo. Tira-te do medo e coloca-te na compreensão. Viver em cooperação com o mundo não significa deixar de agir, mas agir sem ressentimento. Significa responder, não reagir. Significa compreender que a vida não te deve facilidades. Dá-te matéria-prima para crescer. E tu decides se a usas como peso ou como impulso. Os sábios antigos falavam da simpatia universal, a ideia de que tudo está ligado e trabalha em harmonia, mesmo o que não entendemos. Ver isso é recuperar a confiança na ordem natural das coisas. Não uma ordem perfeita nem complacente, mas uma ordem que, à sua maneira, busca equilíbrio. E quando descobres essa harmonia silenciosa, a luta apaga-se. Não porque o mundo se torne fácil, mas porque tu te tornas claro. Já não perguntas, por que eu, mas, para que isto? Deixas de gritar contra a corrente e aprendes a remar com ela. Essa é a transição do controle para o entendimento, do medo para a serenidade. Quando a tua mente deixa de ver inimigos, a vida torna-se menos áspera. Não porque o ambiente mude, mas porque deixas de reagir com violência ao que não compreendes. A cooperação com o mundo começa na mente. É um ato interno antes de ser uma ação externa. Quando escolhes não lutar contra cada facto, recuperas uma energia que antes se perdia na resistência. Aprendes que aceitar não é render-se, é alinhar-te com a realidade para usar a sua força a teu favor. O estoico vive em comunhão com a ordem natural. Sabe que a chuva não cai para o incomodar, que o trânsito não se forma para o frustrar, que as pessoas não existem para testar a sua paciência. Tudo isso simplesmente acontece, e o que depende dele é a interpretação que lhe dá. Sêneca dizia com clareza: o homem sábio não se lamenta do que não pode evitar. Essa frase, mais do que uma máxima moral, é uma ferramenta de sobrevivência emocional. Viver em guerra com o mundo é viver cansado. Mas quando aceitas que a vida não foi feita para te agradar, descobres uma nova serenidade.
porque já não esperas que as coisas sejam diferentes. Tomas o que é e adaptas-te. É então que nasce a verdadeira liberdade, a de agir sem raiva e responder sem medo. Cooperar com o mundo não é um chamado à passividade, mas à inteligência. Significa aprender a mover-te com estratégia, não com impulso. Se uma porta se fecha, procuras outra. Se alguém te trai, aprendes a proteger-te sem te transformares em pedra. Se um plano falha, revês, ajustas e continuas. O sábio não dramatiza, avalia, porque sabe que cada acontecimento tem algo a ensinar-lhe, mesmo quando dói. Quando alcanças esse estado de cooperação interior, algo muda também nas tuas relações. Começas a olhar os outros com menos desconfiança e mais compreensão. Entendes que cada um luta com o seu próprio caos, que ninguém age a partir do vazio, mas da sua história. Essa compreensão não justifica, mas liberta. Permite-te conviver sem carregar o veneno do rancor. O mundo não é um campo de batalha, é uma oficina. E tu, um aprendiz. Cada dia, o universo entrega-te materiais diferentes. Uma desilusão, um mal-entendido, um imprevisto, e pergunta-te o que farás com eles. Podes queixar-te e atirá-los ao chão, ou podes pegá-los e construir o teu caráter com eles. Essa é a prática estoica diária, transformar o adverso em alimento. Marco Aurélio expressava-o com uma calma quase sobre-humana. Tudo o que acontece, acontece a tempo. Essa frase encerra uma verdade profunda. O universo não se engana no seu ritmo. Somos nós que o apressamos ou o condenamos por não se ajustar aos nossos desejos. A cooperação nasce quando reconheces que não precisas entender tudo para confiar. Se deixares de ver o mundo como inimigo, já não precisarás viver em modo de defesa. Começarás a observar, a escutar, a aprender. Verás que até a dor tem uma função, e que a maioria das tuas batalhas eram fantasmas criados pela tua mente. É aí que o controle se dissolve e aparece a serenidade, não porque dominaste a vida, mas porque aprendeste a caminhar ao lado dela. E no fim, quando olhas para trás, compreendes que o mundo nunca foi uma jaula nem uma armadilha. Foste tu quem fechou a porta por medo. Agora, com a mente mais clara e o coração mais tranquilo, podes sair. Não para lutar, mas para cooperar. Não para vencer, mas para viver em harmonia. Essa é a lição desta chave. O mundo não está contra ti. Apenas espera que pares de empurrá-lo. 8ª lição estoica. Aprende a esperar sem ansiedade. A impaciência é a ferida aberta da alma moderna. Vives esperando que tudo aconteça agora, que os outros respondam já, que o resultado chegue sem demora. Cada minuto de espera parece um castigo, uma perda, uma afronta ao teu controle. Mas a verdade é que não sabes esperar porque confundiste o tempo com a pressa. Esqueceste que tudo o que vale a pena, a serenidade, a maestria, a confiança, o amor verdadeiro, amadurece em silêncio, não na urgência. Epicteto advertia que a ansiedade nasce quando queremos que as coisas aconteçam antes do seu momento. É a tentativa desesperada de acelerar o curso natural da vida. O impaciente não sofre pelo que lhe falta, mas porque não tolera o ritmo do que já está chegando. E nessa pressa, quebra-se. Porque a ansiedade é uma forma de impaciência com o destino, uma rebelião contra a ordem das coisas. Esperar sem ansiedade é uma arte, mas também um treino. Requer desaprender a necessidade de estímulo constante. Requer regressar ao essencial, ao silêncio, à observação, à confiança no processo. O estoico compreende que a natureza não improvisa, que cada fruto tem a sua estação, cada mudança o seu ritmo, cada aprendizagem o seu tempo. Forçar o relógio só traz frustração. Sêneca dizia com a sua habitual clareza: nada se perde ao esperar o que deve vir. Essa frase encerra uma sabedoria profunda. O que está destinado a chegar, chegará quando estiveres preparado para recebê-lo, não antes. O problema é que muitas vezes não esperas, consomes-te na tentativa de controlar o quando, o como e o porquê. Antecipas o que não depende de ti.
e nesse afã perdes a calma que tanto procuras. A ansiedade faz-te viver num futuro inexistente. É uma mente que não se permite repousar, um coração que bate ao compasso do medo. Mas quando esperas sem ansiedade, descobres que a vida não te está tirando nada, está a treinar-te para sustentar o que virá. Aprender a esperar é aprender a confiar. Confiar em que os processos invisíveis também são trabalho. Que mesmo quando parece que nada acontece, algo está a ordenar-se dentro de ti. O estoicismo ensina a não medir a vida por resultados imediatos, mas pela qualidade da prática. Se hoje agiste com virtude, já venceste, ainda que o fruto demore a mostrar-se. A impaciência quer aplausos, a sabedoria quer progresso. A primeira exige pressa, a segunda exige constância. Esperar sem ansiedade não significa ficar imóvel, significa mover-se ao ritmo da razão, não da urgência. Imagina por um momento que o universo tem um relógio diferente do teu, que não chega tarde, mas no exato momento, que a demora faz parte do plano, não é uma falha. Essa mudança de olhar transforma a tua relação com o tempo, porque já não vives correndo atrás do que falta, mas habitando o que já existe. Esperar deixa de ser tortura e converte-se em confiança. A alma ansiosa busca certezas, a alma serena busca compreensão. Quanto mais quiseres adiantar os fatos, mais os afastarás. Mas se esperas com atenção, sem apego, o tempo torna-se aliado. Esperar converte-se numa forma de sabedoria, a de saber que nem tudo está nas tuas mãos, mas que está o teu modo de sustentar a espera. A paciência não é passividade, é poder contido. É a energia que se conserva em silêncio, enquanto o resto se desgasta correndo atrás do que ainda não chegou. Num mundo que glorifica a velocidade, quem sabe esperar torna-se perigoso, porque a sua serenidade desconcerta. Não se desespera, não reage, não implora sinais. Simplesmente observa, age quando corresponde e cala quando o ruído nada acrescenta. Essa calma não é fraqueza, é domínio. É saber que tudo o que apressas, acabas por quebrar. Quando aprendes a esperar sem ansiedade, percebes que a pressa sempre foi uma ilusão de controle. Acreditavas que, apressando o passo, chegarias antes, quando na verdade só te perdias do caminho. Porque não há percurso mais lento do que aquele que se faz com angústia. O estoico não acelera o destino, acompanha-o. Sabe que a vida tem uma lógica invisível e que os frutos mais firmes são os que se formam em silêncio, enquanto ninguém vê. Cada vez que a ansiedade te empurrar a antecipar, lembra-te disto. O momento que estás vivendo também faz parte do processo. Não é um obstáculo, é a etapa exata onde deves estar. Se a vida te pede pausa, é porque ainda há algo em ti que precisa amadurecer antes de avançar. O que está pronto não se força, simplesmente acontece. O que é forçado, mesmo que chegue, quebra-se. Esperar não é fácil, porque te obriga a olhar para dentro. Deixa-te a sós com os teus pensamentos, carências e medos. Mas é aí que se treina a temperança. No desconforto do silêncio, na lentidão do tempo, nessa sensação de vazio que tanto temes. Quem aprende a permanecer quieto sem perder o centro, conquista algo que poucos alcançam: a liberdade de não depender do ritmo do mundo. Os estoicos não fugiam do tempo, habitavam-no. Não o viam como inimigo que escapa, mas como aliado que ensina. Esperar sem ansiedade não é conformar-se, é aprender a escutar o que o tempo está a dizer. É confiar que o universo não te nega nada, apenas prepara o que ainda não poderias sustentar. E enquanto isso, o teu dever continua o mesmo: agir com virtude, pensar com clareza, viver com calma. Sêneca escreveu que quem tem paciência com o tempo tem tudo o que deseja. Não porque o tempo conceda favores, mas porque quem domina a espera deixa de ser escravo do resultado. Já não precisa que as coisas aconteçam para sentir paz, porque a sua paz já não depende do calendário, mas do seu caráter. Essa é a diferença entre viver em ansiedade e viver com serenidade. O ansioso espera que o mundo mude. O sábio
muda a sua atitude diante do mundo. Aprender a esperar sem ansiedade é voltar a respirar dentro do presente. É entender que a pressa rouba a profundidade e que a vida mais plena não é a mais rápida, mas a mais consciente. Assim como o rio não se apressa em chegar ao mar, tu também não precisas forçar o curso das coisas. Basta fluir com integridade e deixar que o destino cumpra a sua parte. Quando deixares de medir o teu progresso pela velocidade e começares a medi-lo pela serenidade com que enfrentas a espera, saberás que estás a avançar de verdade. Esperar sem ansiedade não é render-se. É confiar que estás exatamente onde deves estar. E quando esse dia chegar, porque chegará, compreenderás que o que parecia demora era, na verdade, uma forma de aperfeiçoamento interior. O tempo não te fazia esperar, estava a preparar-te. 9ª lição estoica. Escolhe a confiança em vez da vigilância. A necessidade de vigiar tudo nasce do medo, desse medo silencioso que te sussurra que, se não controlares, perderás, que se não observares, te enganarão, que se não intervieres, tudo desabará. Mas essa vigilância constante não protege, adoece, mata a paz, seca os vínculos, transforma a mente numa fortaleza sitiada. Não há descanso onde há desconfiança. Não há amor onde tudo se suspeita. Não há serenidade onde cada detalhe é uma ameaça. O controle excessivo é a sombra de uma insegurança mais profunda, a incapacidade de confiar. Não apenas nos outros, mas na própria vida. Quem não confia vive exausto, porque cada instante se converte numa prova de sobrevivência. Acorda em alerta, trabalha em alerta, ama em alerta, e nessa vigilância perpétua consome o mais valioso que possui, a calma interior. Sêneca sabia disso, por isso advertia que a vigilância obsessiva não é prudência, é medo disfarçado de responsabilidade. O sábio estoico não vigia para dominar, mas para compreender. Não desperdiça energia controlando o que está fora do seu alcance. Investe-a em governar o próprio juízo, em refinar a percepção, em cultivar a virtude que lhe permite discernir quando agir e quando soltar. Sabe que a vida não se conduz como um tabuleiro e que os outros não são peças movidas à sua vontade. A confiança, para o estoico, é uma prova de força, não de ingenuidade. Quando escolhes confiar, expões-te. Sabes disso. Mas também te libertas, porque não há liberdade sem risco, nem amor sem vulnerabilidade. A confiança não garante que tudo correrá bem. Garante que, aconteça o que acontecer, tua alma continuará inteira. É a decisão de não te deixares envenenar pela suspeita. É olhar o outro com lucidez, mas sem paranoia. É viver sabendo que, mesmo que te falhem, continuarás sendo tu, com teu centro intacto, com teu logos puro. O excesso de vigilância, por outro lado, cria o que teme. Quanto mais controlas, mais distante te tornas. Quanto mais desconfias, mais provável é que o vínculo se quebre. Quem vive atento a cada detalhe acaba projetando a traição que tenta evitar. O que começa como proteção transforma-se em prisão. E o mais trágico é que essa prisão és tu quem a constrói, tijolo a tijolo, com pensamentos que dizem, só estou a cuidar-me. Os estoicos ensinavam que a confiança não se oferece, exerce-se. Não é uma emoção espontânea, é uma prática consciente. Confiar não significa fechar os olhos à realidade, mas aprender a vê-la sem distorção. Significa aceitar que o outro também tem direito a errar, a agir segundo o seu próprio juízo, a ser diferente sem que isso te ameace. A confiança nasce do domínio próprio, de saber que pode sustentar-te mesmo quando o mundo não age como esperas. Num mundo obcecado pela vigilância, do telefone, das redes, do pensamento alheio, confiar é um ato revolucionário. É escolher não viver em modo de defesa. É permitir que a vida se desenrole sem a tua supervisão constante. É descansar na certeza de que não precisas saber tudo para estar em paz. A confiança é o respiro da razão, o espaço que deixa entrar a serenidade. Sêneca escreveu que nada é mais honesto que a confiança
e nada mais viu que a suspeita constante. Porque quem suspeita o tempo todo acaba corrompendo até o que é bom. A mente desconfiada não vê fatos, vê ameaças. Não escuta palavras, interpreta armadilhas. Não ama, analisa. E nessa vigilância incessante, murcha a possibilidade do verdadeiro vínculo. O estoico prefere errar confiando do que acertar vivendo com medo. Porque sabe que a confiança não o torna vulnerável, mas livre. Livre do controle, do rancor, do veneno da suspeita. Escolhe confiar não porque o mundo seja seguro, mas porque o seu espírito já o é. Confia, mesmo que a voz trema, mesmo que a mente te diga para não o fazer. Porque confiar não é ingenuidade, é coragem. É olhar o risco e ainda assim decidir não viver acorrentado ao medo. Sêneca compreendia que a alma adoece quando duvida de tudo, quando cada gesto precisa ser comprovado, quando o amor vira interrogatório. Essa doença não se cura com mais controle, mas com mais aceitação. Aprender a confiar não é fechar os olhos, é abrir o coração sem entregar o leme ao medo. É aceitar que nem tudo depende de ti, que o mundo não está sob o teu comando e que as pessoas não existem para te confirmar ou te decepcionar. Quando confias, a alma respira, porque já não precisa vigiar cada movimento para sentir-se segura. A vigilância permanente é exaustiva. Transforma a vida numa guerra silenciosa contra o incerto. Mas o incerto não é inimigo. É o cenário natural onde floresce a virtude. Pensa num navegador que, ao desconfiar do vento, tenta controlá-lo. O barco avança aos solavancos, o corpo tensa-se, a mente desespera-se. Mas o sábio ajusta as velas e confia no movimento do ar. Não porque o vento seja previsível, mas porque o seu propósito não é dominá-lo, e sim avançar com ele. Assim também é a vida. Confiar não é render-se, é cooperar com o que não podes controlar. Quem vigia tudo acaba sozinho. Não porque os outros o abandonem, mas porque ninguém consegue respirar sob o olhar do controle. Os vínculos não se rompem pelas traições, mas pelas suspeitas que as antecedem. Quando fazes do controle a tua linguagem, matas o diálogo. Quando fazes da vigilância o teu refúgio, expulsas a intimidade. Por isso, os estoicos diziam que a confiança é uma forma de caridade. Dar ao outro o benefício da dúvida, mesmo sabendo que pode falhar contigo, é um ato de nobreza. Sêneca, nas suas cartas a Lucílio, dizia que a serenidade da alma se revela na capacidade de viver sem desconfiar de tudo. A mente que suspeita de cada palavra, que busca sinais ocultos em cada gesto, vive escrava do próprio juízo. Mas a mente que se abre para confiar, mesmo em meio à incerteza, demonstra a sua força interior. Não há sabedoria sem confiança, porque só quem confia pode ouvir, aprender e amar sem estar em defesa. Confia, mesmo que o passado te tenha ensinado o contrário. Não porque os outros mudem, mas porque tu já não és o mesmo. Aprendeste a sustentar-te, a não desabar diante das decepções, a não deixar que o medo dite os teus movimentos. Essa é a verdadeira liberdade, não depender da certeza para sentir paz. Quem precisa de provas constantes vive sob contrato com a ansiedade. Quem confia, ao contrário, habita na fé do presente. Não se trata de confiar cegamente em todos, mas de confiar lucidamente em ti. No teu discernimento, na tua capacidade de responder com temperança se algo der errado. Quando entendes que podes sobreviver à decepção, deixas de temê-la. Quando compreendes que a traição alheia não destrói a tua integridade, deixas de precisar da vigilância. Essa é a força do sábio. Não o poder de prever, mas a serenidade de resistir. Confiar não significa que tudo correrá bem. Significa que tu estarás bem, mesmo que tudo desabe. Porque a tua estabilidade não depende da conduta dos outros, mas do equilíbrio interior que cultivas dia após dia. Cada vez que escolhes confiar em vez de suspeitar, libertas-te um pouco mais do jugo invisível do medo. A vigilância permanente é escravidão voluntária. A confiança, ao contrário,
é uma forma de soberania. Governas o teu espírito e deixas que o resto siga o seu curso natural. O estoicismo não te pede ingenuidade, mas sabedoria. E a sabedoria, na sua forma mais pura, traduz-se em confiança serena. Não é a fé de quem fecha os olhos, mas a paz de quem os mantém abertos e ainda assim decide não viver com medo. Sêneca resumiu isso com uma ideia brilhante. Nada nos pertence mais do que a tranquilidade da alma. E a tranquilidade só floresce onde a vigilância cessa. Confia no fluxo da vida. Confia que, mesmo que algo se quebre, tu não te quebrarás. Confia que cada decepção pode tornar-se lição e que cada perda pode converter-se em liberdade. A confiança é uma escolha que renovas a cada dia. Cada vez que respiras antes de suspeitar, cada vez que ouves antes de julgar, cada vez que escolhes compreender antes de controlar. Da próxima vez que sentires a necessidade de vigiar, lembra-te disto. Quem controla pelo medo perde até o que tenta proteger. Mas quem confia pela razão mantém a alma intacta. E não há vitória maior do que essa. 10ª lição estoica. Faz do presente a tua âncora. Passamos a maior parte da vida ausentes. Caminhamos, trabalhamos, amamos, mas com a mente sempre noutro lugar. No que falta, no que poderia acontecer, no que já foi. Vivemos divididos entre a nostalgia e a antecipação, arrastando culpas do passado e temores do futuro, sem compreender que o único momento que realmente nos pertence está a acontecer agora mesmo. E, no entanto, desperdiçamo-lo tentando controlar o que já se foi ou o que ainda não chegou. Epicteto disse sem rodeios. Não busques que as coisas aconteçam como queres, mas deseja que aconteçam como acontecem. Essa é a essência da serenidade. Não se trata de resignação, mas de presença lúcida. O controle obsessivo nasce da mente que não suporta o vazio do instante, que precisa projetar-se para a frente para sentir-se segura. Mas essa ilusão de segurança é o pior ladrão de vida. Rouba-te a possibilidade de habitar-te. Quando fazes do presente a tua âncora, deixas de ser arrastado pelas correntes do e se, ou do devia. Aprendes a observar sem fugir. O controle perde o sentido, porque percebes que não há nada a controlar quando simplesmente estás a ser. Sêneca compreendia isso com clareza desarmante. Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Perdemos tempo calculando, comparando, tentando antecipar cada passo, quando a sabedoria está em parar, respirar e aceitar que o momento é suficiente. O controle é uma forma de medo disfarçado. Medo da perda, da incerteza, da morte. Mas o agora é o único espaço onde esses medos se dissolvem, porque no presente não há futuro a temer nem passado a lamentar. Há apenas respiração, corpo, consciência. Os estoicos viam neste instante o terreno onde se semeia a virtude. Agir bem aqui e agora, sem adiar a excelência para amanhã. O sábio não promete, executa. Não planeia eternamente. Vive. Se aprendes a ancorar-te no presente, cada ação torna-se completa. Não há pressa, porque não há meta mais alta do que esta respiração. Não há ansiedade, porque o resultado ainda não aconteceu. Não há culpa, porque o passado não existe senão como lembrança. Essa forma de viver não é evasão, é prática. É treino mental para permanecer, mesmo quando a mente grita por escapar. Na tradição estoica, o presente era o ponto de encontro entre a razão e a natureza. Marco Aurélio escrevia nas suas meditações: não deixes que o futuro te perturbe. Enfrentá-lo-ás com as mesmas armas da razão que hoje usas contra o presente. O que o imperador queria dizer é simples e radical. O único real é o que estás a fazer agora. Tudo o mais, preocupação, medo, controle, é imaginação. Cada vez que tentas controlar o futuro, afastas-te do teu centro. O futuro não pode ser controlado porque ainda não existe. Tentá-lo é como querer apanhar o reflexo do sol na água. Quanto mais o agarras, mais se dispersa. Mas se aprendes a olhar, não a capturar,
O reflexo ilumina-te sem esforço. O presente funciona assim. Quando o observas com calma, revela a sua beleza e a sua ordem natural. Faz do presente a tua âncora. Não porque te torne invulnerável, mas porque te torna real. A mente que habita o agora é livre, não precisa de garantias, não teme perder o controle, não exige que as coisas sejam diferentes. Simplesmente age com virtude no que lhe cabe. Esse é o segredo do equilíbrio estoico. Entender que não podes controlar os acontecimentos, mas podes controlar a maneira como os enfrentas. Viver no presente é um ato de coragem. É aceitar a vida sem filtros, sem adornos, sem a segurança do amanhã. É olhar para ti mesmo sem distrações, sem justificações. Nesse silêncio, descobres que não há nada mais a fazer senão estar. E que nesse estar tens tudo: calma, clareza, domínio. Para um instante. Ouve os sons à tua volta, sente a respiração, o peso do corpo, a temperatura do ar sobre a pele. Isso é a vida. Não as promessas, não os planos, não as expectativas que ainda não se cumpriram. O que sentes agora é tudo o que tens e, paradoxalmente, tudo o que precisas. O resto é ruído, projeções de uma mente que teme desaparecer se parar de antecipar. Mas a alma não se apaga no silêncio. Revela-se. O presente para o estoico é um campo de treino. Cada dia, cada gesto, cada palavra é uma oportunidade de praticar a virtude. Não existe um amanhã em que te tornarás melhor. Existe apenas este momento em que podes agir com sabedoria, temperança, justiça ou coragem. Por isso Epicteto dizia: queres ser invencível? Não lutes pelo que não depende de ti, e nada depende menos de ti do que o passado e o futuro. O teu poder está aqui, na forma como escolhes responder. O erro mais comum da alma moderna é viver indiferido, adiando sempre a calma, o amor, a gratidão, esperando o dia ideal para sentir-se completa. Mas esse dia nunca chega, porque não existe fora do instante. Sêneca avisou há séculos: enquanto adiamos, a vida passa. Não perdes o controle ao soltar o futuro. Recuperas-no, porque o único que pode ser controlado é a tua atitude agora. Praticar o presente não é simples, mas é transformador. Começa pelo pequeno: observar sem julgar, escutar sem responder, respirar sem pressa. Quando estás realmente aqui, desaparece a necessidade de manipular tudo. Percebes que o mundo segue o seu curso, com ou sem a tua ansiedade, e que a natureza tem uma ordem mais sábia do que os teus planos. Essa rendição não é fraqueza, é sabedoria encarnada. Faz disso o teu hábito. Sempre que a mente começar a correr atrás do controle, do "e se der errado?" ou do "devia ter feito diferente?", regressa ao corpo, ao presente. Pergunta: o que posso fazer agora? Não amanhã, não depois. Agora. Essa pergunta é uma bússola. Tira-te do labirinto do pensamento e devolve-te à ação. Porque o presente não se discute, vive-se. No agora não há máscaras. Tudo o que finges para sobreviver dissolve-se. Fica apenas o essencial. Tu, a respiração, a consciência. É aí que o estoico encontra a sua liberdade, não em dominar o mundo, mas em dominar a sua percepção. Marco Aurélio chamava-lhe a cidadela interior. Esse espaço que nada pode invadir enquanto mantiveres a razão firme e o coração sereno. E então, quando finalmente soltas, algo acontece. A realidade torna-se mais nítida, as pessoas menos ameaçadoras, os erros menos graves. Descobres que não precisas controlar porque podes confiar. Não necessariamente nos outros, mas na tua capacidade de adaptar-te, de responder com virtude, de manter-te inteiro. Essa confiança, nascida da presença, é o verdadeiro poder do sábio. Não estás aqui para ganhar controle, mas para perder o medo. Porque, uma vez que o perdes, já não precisas que as coisas sejam de um modo específico para estar em paz. Podes aceitar o caos sem perder-te. Podes ver a imperfeição sem fugir. Nesse ponto,
o controle deixa de importar. O presente torna-se o teu refúgio, a tua âncora, o teu mestre silencioso. Quando entendes isso, deixas de perseguir a calma, encarnas-na. Não a procuras em promessas nem em métodos. Encontras-na no simples facto de estares aqui. Assim, cada respiração torna-se uma oração, cada gesto uma meditação. E se alguma vez voltares a sentir que tudo se desmorona, lembra-te, nada cai realmente enquanto permaneceres em ti. O estoicismo não te ensina a controlar a vida, mas a habitá-la com lucidez. Esse é o arte de ancorar-te no presente, permitir que o tempo flua sem arrastar-te, agir com virtude sem precisar de garantias, viver sem medo de perder o que nunca te pertenceu. Porque no fim, tudo o que tens e tudo o que és acontece agora. A arte de soltar o que nunca foi teu. Há um momento em que a mente se cansa de lutar, não porque tenha perdido, mas porque entende que nunca houve uma batalha real. O controle, esse Deus que adoramos sem perceber, sempre foi uma ilusão. Acreditamos que podíamos domesticar o caos, moldar as pessoas, antecipar as voltas do destino. Mas a vida, silenciosa e firme, encarregou-se de mostrar-nos que tudo o que se agarra demais acaba por se quebrar. E se nunca se tratasse de ganhar poder, mas de aprender a confiar? Não nos outros, nem no futuro, mas na força invisível que te manteve de pé mesmo quando juraste que não podias mais. Talvez o controle não seja mais do que uma máscara do medo, uma forma de disfarçar a nossa fragilidade, mas por baixo do medo há algo mais profundo, uma certeza serena de que não precisas ter tudo resolvido para estar em paz. Olha para trás por um segundo. Quantas coisas que te obcecavam já não importam? Quantas vezes pensaste que o mundo acabava e continuou? O rio da vida não espera por quem tenta detê-lo. Arrasta-te se te agarras, mas sustenta-te se aprendes a flutuar. O sábio não luta contra a corrente, nada com ela, aceita o seu ritmo e a sua direção. Assim, a dor transforma-se em conhecimento e a incerteza em mestra. Sêneca dizia que a maior liberdade do homem está em aceitar o destino, não em resignar-se, mas em cooperar com o inevitável. Porque o que acontece, acontece com ou sem o teu consentimento. Mas a maneira como o atravessas, essa sim, depende inteiramente de ti. Podes resistir e quebrar-te, ou podes observar, aprender e transformar-te. Esse é o verdadeiro controle, o de ti mesmo, não o do mundo. E talvez aí resida o segredo que tanto procuramos. Não se trata de soltar tudo, mas de segurar apenas o que é teu, as tuas decisões, a tua calma, a tua virtude. O resto, deixa ir. As pessoas, os resultados, as certezas. Não são posses, são estações. Quem se agarra a cada comboio acaba por viver na plataforma do passado. E se a serenidade não fosse ausência de caos, mas uma maneira diferente de o olhar? Quando entendes isso, a vida deixa de parecer uma série de provas e transforma-se numa prática. Cada dia é um exercício de humildade. Recordar que não és dono do mundo, apenas o seu testemunho momentâneo. Que não estás aqui para dominar tudo, mas para compreender-te a ti mesmo no meio dele. Há beleza no que não controlas, no amanhecer que não planeaste, no sorriso que não esperavas, no silêncio que chega quando deixas de exigir respostas. Talvez isso seja a liberdade, aceitar o mistério sem fugir, sem manipulá-lo, sem lhe dar um nome. E se algo deve ficar contigo de tudo isto, que seja isto. Não temas o caos, porque não vem para te destruir, vem para devolver-te a ti. Não temas soltar, porque o que vai embora nunca foi teu. Não temas render-te, porque às vezes render-se é a forma mais elevada de sabedoria. Quando aprenderes a fazê-lo, não sentirás que perdes nada. Sentirás pela primeira vez que voltas a ti. Se esta reflexão ressoou contigo, não a deixes ir como mais um pensamento. Leva-a contigo, pratica-a, torna-a carne. E quando sentires que voltas a procurar o controle, lembra-te, a vida não se domina, honra-se. Obrigado por chegares até aqui. Obrigado por teres coragem de soltar. Obrigado por ouvires.
Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.